Estamos aqui para o terceiro tópico que nos fala sobre o milagre no templo. Como o Senhor usou João e Pedro para operar um milagre, um incrível milagre, na porta do templo chamada Formosa. Depois você pode dar uma lida aí em Atos 3, de 1 a 10. Pedro e João eles foram à porta do templo e ali encontraram um homem que nasceu paralítico. E ele estava ali pedindo esmolas, como era seu costume. E Pedro, juntamente com João, Pedro olhando para aquele homem, disse assim: olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E eles pegaram na mão daquele homem, e aquele homem se levantou e foi curado da sua doença, E entrando no templo, ele louvava a Deus com todo fervor. E o povo que o conhecia desde pequeno ficou ali estarrecido, pasmo, Foi inacreditável ver aquele milagre ali. E mais para frente, Pedro e João então tiveram a oportunidade de falar mais de Jesus por causa daquele milagre ali. Eles estavam aproveitando todas as oportunidades de pregar o Evangelho e através também de curas e milagres também pregavam a Jesus ali. Com grande poder, os discípulos pregaram acerca do crucificado e ressurgido Salvador. Operaram sinais e maravilhas em nome de Jesus, curaram enfermos e restauraram a perfeita saúde de um homem que era deficiente de nascença, o qual entrou com Pedro e João no templo, andando e pulando e louvando a Deus à vista de todo o povo. Então nós vemos aí que grande milagre Deus pôde usar Pedro e João para fazer, curar um coxo, um paralítico de nascença, à vista de todos que estavam ali no templo. A letra B. Como as pessoas reagiram ao milagre e o que Pedro declarou para destacar a verdadeira origem do evento? Atos 3, 11 a 16. E aquele homem então se apegou a Pedro e João e entrou ao templo, começou a louvar a Deus, E Pedro percebeu que as pessoas estavam atônitas, as pessoas estavam pasmas com aquilo que aconteceu e ficaram assombradas com o milagre que virá acontecer. E Pedro, vendo essa situação, disse: olha, varões israelitas, não fomos nós mesmos que fizemos esse milagre, Fomos apenas instrumentos, foi isso que ele quis dizer ali, Vocês viram isso acontecer, mas o milagre não veio de nós mesmos, O milagre veio do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, O mesmo Deus que enviou a Jesus para morrer na cruz em favor de toda a humanidade. O mesmo Jesus, que morreu e vocês o rejeitaram, o mataram, mataram o príncipe da paz. Então, Pedro aproveitou aquele momento para pregar o Evangelho, trazer à memória daquelas pessoas a recusa que o povo de Israel havia feito a Jesus, a Cristo, e mostrou que quem realmente estava por trás daqueles milagres ali, que era Cristo, Deus ali, e aqui estava operando o milagre por intermédio deles. E eles trouxeram então aquela mensagem: vocês negaram a Jesus, Vocês o mataram, mas agora têm a oportunidade de ver que ele morreu, mas ressurgiu, e por nosso intermédio ele está operando milagres, Fazendo o trabalho aqui de restauração de vidas. E a nota diz assim: muitos se aglomeraram, assombrados pela cura que haviam acabado de testemunhar. Quando Jesus morreu, os sacerdotes acharam que mais nenhum milagre se realizaria entre eles, que a empolgação desapareceria e o povo retornaria às tradições humanas. Vejam só, os discípulos operavam milagres exatamente entre eles, e o povo ficou maravilhado. Jesus foi crucificado e eles questionavam, surpresos, sobre como os discípulos poderiam ter adquirido esse dom. Enquanto ele vivia, pensavam que concedia o poder a eles, mas havendo morrido, achavam que os milagres desapareceriam. Então nós vemos aqui que o povo reagiu daquela forma, mas Pedro, aproveitando o momento, destacou e engrandeceu a Deus, dando toda a glória e honra a Deus por causa daquele milagre, e trazendo à memória daquele povo que Jesus é quem estava ali os usando para fazer aquele milagre.
e que Jesus era Deus, né? Que Jesus, através deles, como Deus estava operando milagres em favor das pessoas, e aquelas pessoas ficaram maravilhadas ali também. Pedro sabia que muitos deles estavam ali, né? Meio sem fé, estavam atônitos, mas então Pedro usou aquele momento para destacar a verdadeira origem do milagre. Aquele milagre vinha de Deus, vinha do próprio Jesus, né? E naquele momento, a letra C, Pedro ternamente concedeu o benefício da dúvida aos ouvintes. Como Pedro fez isso? Como Pedro ternamente concedeu o benefício da dúvida aos ouvintes? Ele disse assim: agora, pois, irmãos, eu sei que fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes, né? Então Pedro ele trouxe o benefício da dúvida. Eu sei que vocês não fizeram porque vocês quiseram, né? Mas tem a oportunidade agora de vocês crerem em Jesus, né? Se vocês quiserem também. Disse Pedro: eu sei que fizeste por ignorância, mas essa ignorância não desculpou a ação, pois haviam recebido grande luz. Foi feita a declaração de que, se soubessem que ele era o príncipe da paz, da vida, não o teriam crucificado. Mas por que não sabiam? Então alguns ali disseram, né? Nós não sabíamos que ele era o Filho de Deus, né? Mas por que não sabiam? Porque não se entregaram à vontade de Deus, né? Porque não procuraram buscar de Deus para saber quando o Messias viria, né? Os sinais verdadeiros de Deus. Mas porque não sabiam? Porque decidiram não saber. Então preferiram ficar na ignorância. Não tiveram interesse em pesquisar e estudar, e a ignorância serviu para a sua eterna ruína. Tinham as mais fortes evidências nas quais basear a fé, e tinham para com Deus o dever de aceitar as provas que ele lhes havia fornecido. Sua incredulidade os tornou culpados do sangue do Filho unigênito do infinito Deus. Então, as pessoas de Israel tiveram tempo. Jesus esteve entre eles, né? Durante 3 anos e meio, pregando, fazendo milagres. Os mesmos milagres que eles viram agora acontecer, Jesus também fazia. E eles estavam em dúvida: nossa, Jesus morreu e agora estão fazendo milagres também. Será que não era só ele que fazia? Ou eles faziam milagres por causa de Jesus, porque estavam perto dele? Mas os discípulos deixaram bem claro que Jesus havia ressuscitado e que estava operando milagres por intermédio deles, né? E agora eles ficaram naquela dúvida, e Pedro falou: olha, vocês não fizeram por ignorância, né? Mas deu o benefício da dúvida, jogou assim a sementinha da dúvida para que eles pudessem se voltar para Cristo e buscar entender o porquê da sua rejeição, né? Então eles tiveram todas as evidências das provas que Jesus esteve com eles, dos milagres, e agora seus discípulos também operando milagres e declarando a origem desse milagre. E muitos ali puderam, vamos dizer assim, se converter à verdade, mas muitos também endureceram seu coração, né? E nós, irmãos, como estamos hoje, quantos milagres Deus faz na nossa vida, né? Quantos benefícios Deus tem nos dado, e muitas vezes nós, por ignorância de muitos assuntos da doutrina da palavra de Deus, em várias situações da nossa vida, nós decidimos mesmo não buscar da palavra de Deus, né? Mas também isso também vai ser requerido de nós, né? Será requerido de nós porque nós não estamos tendo interesse de buscar a palavra do Senhor, não estamos tendo interesse de, vamos dizer assim, de entender a palavra de Deus para a nossa vida nesses últimos dias. Isso também pode nos levar à ruína, como levou o povo de Israel à ruína, a sua rejeição de Cristo, e depois foram rejeitados por Deus, né? Mas que nós possamos entender a sua palavra, buscar a capacitação de Deus a cada dia do seu Santo Espírito, para que possamos ser usados aqui como os apóstolos, como Pedro e João nesse momento foram usados também.